Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu vou dar algumas dicas para você estudar com o teu filho em casa. Estamos vivendo uma verdadeira loucura com essa pandemia e eu tenho recebido muitas mensagens das mães pedindo socorro. Pelo amor de Deus, Paulo, o que eu faço? Tá muito difícil. Na verdade, sempre foi difícil, né? Estudar com as crianças. Agora tá, assim, muito difícil. O negócio tá potencializado demais. Primeira coisa que eu quero dizer é: as dificuldades que as crianças estão apresentando não é exclusividade das crianças com TDAH, ok? Todas as crianças estão apresentando dificuldade. Isso tá geral. Porque é uma modalidade muito nova para as crianças, essa coisa da aula online, de assistir a videoaula e fazer a lição de casa. Tudo isso é muito novo para as crianças. Tudo isso é muito novo, na verdade, até para nós adultos. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de fazer cursos online, não conseguem se dedicar da mesma forma. Então, primeira coisa, calma. Isso não está acontecendo só com o teu filho, isso está acontecendo com todas as crianças. E as escolas sabem disso, e as escolas vão levar isso em consideração. Tá tudo muito difícil, porque não é só se adaptar a esta nova modalidade de ensino, mas é também se adaptar a tudo que está acontecendo. Não podemos sair de casa, os nossos contatos estão super limitados, enfim, a criança não pode brincar na rua, não pode brincar no parque, tem que ficar dentro de casa, não vê a família, ou seja, é muita coisa para se adaptar. Então, respira aí, mantenha a calma, isso vai passar. Nós precisamos viver um dia de cada vez, mais do que nunca, viver um dia de cada vez está sendo muito importante. Apagar um incêndio por vez. Qual é o incêndio que eu vou apagar hoje? Acorda e já organiza isso na tua cabeça. Qual incêndio eu vou apagar hoje? Porque apagar todos não vai dar. Você vai ficar doida, super desgastada, angustiada, estressada, nervosa, enfim. Isso só vai criar mais incêndios para você apagar, tá? Então respira, calma e vamos lidar com toda essa situação da melhor forma possível. Mas o que eu tenho dito muito para as mães é: você precisa fazer o que é possível. O que é impossível não vai dar para ser feito. Vai ter que ficar para um outro momento, certo? Mas eu vou dar aqui 4 dicas importantes que podem direcionar toda essa loucura que você está vivendo em casa. A primeira dica é estrutura. Algo de muito bom que a escola oferece é a estrutura de uma rotina. Então a criança ela tem hora para entrar, ela tem hora para sentar, para assistir a aula, ela tem hora do intervalo, ela tem a hora para ir ao banheiro, para ir tomar água, ela tem uma rotina pré-estabelecida que precisa ser seguida. Com o fechamento das escolas, essa rotina foi roubada das crianças. E muitas crianças e muitas famílias, na verdade, muitos pais, não conseguem estabelecer rotina dentro de casa. E rotina é muito importante para todas as crianças. Mas para as crianças com TDAH, é um lance, assim, obrigatório. Você precisa estabelecer uma rotina. Você precisa estruturar uma rotina. Então, a minha primeira dica é estrutura de rotina. Seu filho precisa ter a hora certa para acordar. Ele precisa tomar um café da manhã. Ele precisa ter a hora certa para começar a assistir às aulas. Não é do jeito que ele quer fazer. Você não pode deixar livre. Hoje ele quer fazer a aula à tarde, ele vai assistir as videoaulas à tarde, tudo bem? Não tá tudo bem, ele precisa de um horário certo. Então você precisa estruturar a rotina do teu filho para que ele se organize internamente. Primeira dica, então, estrutura. Segunda dica, comece com o mais fácil. Se ele precisa fazer a lição de matemática, português e história,
Você deve começar com o que é mais fácil para a tua criança. Porque ele vai se motivar, ele vai ficar mais interessado. Quando você começa com o mais difícil, ele já vai gastar toda a energia fazendo aquela atividade que é mais difícil, e aí ele vai ter pouca motivação para fazer as tarefas seguintes. Então, comece com o mais fácil. Crianças com TDAH têm muita dificuldade de iniciar e terminar uma tarefa. Ter uma sequência de começo, meio e fim. As crianças têm muita dificuldade. Elas largam as coisas no meio do caminho. Então, é muito importante começar com o mais fácil, porque para dar a sensação para a criança de dever cumprido. Ai, consegui fazer a tarefa de português. Ufa, que bom. Vamos lá, próxima. Agora, eu começo com a de matemática, que é onde eu tenho mais dificuldade. E aí eu fico lá, quebrando minha cabeça, e eu não consigo. Pronto, eu já não vou ter força e energia e disposição para fazer a tarefa de português, de história, enfim. Seja lá qual for. Então, segunda dica, comece com o mais fácil. Para motivar a tua criança e para que a tua criança sinta a sensação de missão cumprida. Eu comecei e eu terminei uma tarefa. Isso é maravilhoso. Terceira dica, fragmente as matérias. Não dá para você apresentar tudo de uma vez. Você precisa fragmentar. Crianças com TDAH não conseguem manter muito tempo a concentração, a atenção. Então você precisa fragmentar as matérias. Hoje você vai estudar isso, um pouco disso. Amanhã você vai estudar um pouco daquilo. Depois de amanhã, você entende? Você precisa fragmentar. Porque se você sobrecarrega a tua criança, ela não será capaz de lidar com tudo. Ela vai ficar estressada, você vai ficar estressada, enfim, vai ser um desgaste para todos. Então, fragmente as matérias e entenda que atualmente estamos trabalhando com o que é possível, tá? Não tente criar muitas coisas e fazer coisas absurdas, porque não vai rolar. Quarta dica, horário. Alguns estudos científicos indicam que o horário das 10h30 da manhã é um horário onde as crianças estão mais concentradas. Então, aproveite esse horário das 10h30 para organizar os estudos da tua criança. Primeira dica que eu dei, né? Estrutura de horário de rotina e tenta estruturar essa rotina. Se a tua criança já tem a rotina de estudar de manhã, ótimo. Mas tenta utilizar e aproveitar esse horário das 10h30 da manhã para colocar uma tarefa escolar. Porque geralmente, né, o que diz esse estudo é que as crianças estão mais concentradas nesse horário. Porque já despertaram, enfim, já estão ali com a corda toda para viver. Prontas para o mundo, prontas para a vida, certo? Por último, mas não menos importante, e aí eu nem coloquei isso como dica, mas é muito importante vocês saberem disso, né? Que você precisa proporcionar um local adequado de estudos para o teu filho, né? Uma mesa, um lugar silencioso. E também dizer que você é o modelo, você é a referência. Então, quando você lê, você precisa ler num lugar quieto, silêncio, né? Precisa prestar atenção, se concentrar naquela atividade. Se você não se concentra, se você faz de qualquer jeito, se você lê um livro assistindo televisão, como é que você vai cobrar isso do teu filho? Vai ficar um pouco difícil. Então eu nem coloquei isso como dica, mas eu coloquei aqui como uma conclusão, porque eu acho bem importante ressaltar que você é o modelo. Você é a referência mais importante para o teu filho. Tudo que você fizer, ele vai reproduzir. Então, seja um modelo positivo. Ensine coisas positivas para o teu filho no que diz respeito aos estudos. Se ele nunca te viu lendo um livro, muito provavelmente ele não vai ler. Porque isso não faz parte da referência dele. Isso não faz parte da rotina. Se ele não te vê sentada, concentrada numa atividade, provavelmente ele vai ter mais dificuldade também de sentar e se concentrar.
já esse modelo. Aproveite esse tempo, né? Se você tiver essa disponibilidade, olha, você tá trabalhando em casa, então olha, filho, você vai se concentrar aí na tua aula e a mamãe vai se concentrar aqui no trabalho. Você vai se concentrar aí no teu cantinho de estudos e a mamãe vai se concentrar no cantinho de trabalho. É importante você ter essa disponibilidade de ser esse exemplo, de ser essa referência, certo? Recapitulando então as 4 dicas que eu dei hoje. Estrutura, ou seja, rotina. Estruture uma rotina para tua criança. Segunda dica, comece com o mais fácil, para que a tua criança fique motivada, para que ela se encoraje para fazer essa atividade até o final. Terceira dica, fragmentação das matérias. Não sobrecarrega a tua criança, fragmenta, um pouquinho cada dia, tá? E quarta dica, o horário das 10h30. Aproveita esse horário das 10h30 e depois me conta se surtiu efeito aí na tua casa, certo? Um beijo e qualquer dúvida, estou à disposição.